E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, cientista, químico, um pouco de bioquímico, agora com as fotos do James Webb, estudando intensamente astrologia, o cosmos, as nossas origens. Mas, sobretudo, sou um cientista que aprendeu a respeitar a autoridade absoluta da palavra de Deus. No exercício da ciência, eu aprendi a respeitar a Bíblia, um livro inerrante, necessário, suficiente, claro. A mensagem bíblica é clara demais. E um livro que tem autoridade plena, nunca errou cientificamente, que contém grandes verdades científicas. Portanto, podemos depositar na Bíblia, não a nossa fé, inclusive, mas a nossa confiança. Uma confiança alicerçada na razão. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. E podemos, então, exercer essa nossa racionalidade ao entender que a Bíblia é verdade. Fonte de verdade absoluta, a palavra de Deus. Não temos um referencial de verdade absoluta, a não ser a Bíblia. Olha só, maldito o homem que confia no homem e confia nas teorias de homens. Tem muito crente que confia na evolução, que já caiu. Tem muito crente que confia no Big Bang, que Deus guiou aquele processo lento, gradual e sucessivo ao longo de bilhões de anos, estruturando lenta, gradual e sucessivamente o seu universo. E o que aconteceu? As fotos do James Webb e do Hubble, por exemplo, mostram que não, o universo foi feito pronto. Olha só. Então podemos acreditar na palavra de Deus. E nesse podcast, o 142, eu falarei, não é? De mais uma grande verdade da palavra de Deus. O título é esse: A Primeira Cirurgia com Anestesia Geral e Transplante de Órgãos, descrita na Bíblia. Eu estou usando aqui como referência esse livro magnífico do meu amigo, professor Tiago de Melo Costa Pereira, na página 51 do seu livro Biblioquímica, descreve com ainda mais detalhes essa primeira cirurgia. Gênesis 2, 21 a 22, nós lemos lá assim: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Um sono pesado. E tomou uma de suas costelas, Deus tomou uma das costelas de Adão, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aqui, então, em Gênesis, está descrita a primeira cirurgia com anestesia geral e transplante de órgãos na Bíblia. Mas olha, se você, antes da medicina moderna, fosse ler esse texto de Gênesis, você diria: loucura! Você sabia que a ciência, a medicina, até pouco tempo, acreditava que seria impossível você anestesiar completamente uma pessoa, tirar dela toda a sensibilidade ao toque. A insensibilidade total foi considerada por muito tempo na ciência uma utopia na medicina. Mas o que nós descobrimos hoje? Hoje, você faz uma anestesia geral, são várias drogas. Você tem o sevoflurano, o tiopental, o profolol, várias drogas, outras drogas que são utilizadas, e você anestesia, faz uma anestesia geral durante cirurgias, o que foi considerado uma utopia. As primeiras cirurgias feitas com anestesia geral, primeiro foram utilizando éter etílico para que a pessoa fosse anestesiada. E veja bem, então, em
1846, a primeira anestesia geral foi feita pelo médico norte-americano John Collins Warren, utilizando o éter. Veja bem, que grande verdade da palavra de Deus. Anteriormente se acreditava que seria impossível você tirar toda a sensibilidade de uma pessoa. Obviamente, Deus, nessa primeira cirurgia, deve ter utilizado as suas virtudes, poderes que excedem os poderes, as forças naturais, o poder das forças naturais. Eu entendo assim. Mas alguém lendo esse versículo antes das cirurgias modernas, dessas drogas que criamos, poderia dizer, não, impossível, impossível, impossível você tirar toda a sensibilidade de alguém. Mas, com o exercício da ciência, percebemos o que é possível sim, inclusive nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, criamos medicamentos para que, drogas farmacêuticas, para que essa anestesia geral pudesse ser verdadeira. E na primeira cirurgia que a Bíblia descreve, foi transplantado um órgão, uma costela. Mas por que a costela, essa bioengenharia tecidual? Você sabia que o homem também, imitando Deus, já fez uso de costelas em transplantes? Sim, costelas já foram utilizadas em transplantes. E essas costelas já foram utilizadas para a reconstrução de mãos, faces, ombro, clavícula, mandíbula, em um procedimento, inclusive, que ficou conhecido como procedimento de Eva. Por quê? Porque imita a Bíblia. A ciência é sempre assim. Eu estou escrevendo um novo livro, a ciência imita Deus. A ciência imita Deus. Então, a costela parece que é ideal. Sabe por quê? Quando você usa costela num transplante, o paciente tem uma recuperação muito rápida. Você perdeu uma costela, não é nada assim muito crítico. Você pode viver muito bem sem uma, duas, três costelas. Sim, o ideal é que você tenha todo o conjunto. Mas se você perdeu uma, você rapidamente se recupera se uma das suas costelas for retirada para esse transplante, para o uso, por exemplo, na reconstrução de mãos, faces, clavícula, mandíbula. Ela é ideal porque o paciente tem boa recuperação. Outra grande descoberta da ciência é que as costelas contêm o que nós chamamos hoje em ciência de células-tronco. Células que podem se especializar em diferentes tipos de células. Olha só que grande verdade da palavra de Deus. Dentro das costelas, você tem ali células-tronco, no tutano do osso, pense assim, que essas células agora, ao você utilizar a costela, por exemplo, para a reconstrução de uma clavícula, essas células-troncos podem se especializar. Costelas também são facilmente acessíveis. Então, nós temos ali um transplante ideal descrito na palavra de Deus. Uma perfeita fisiologia óssea e também de cartilagens, vasos sanguíneos presentes na costela. Mas um golaço da palavra de Deus. A primeira cirurgia com anestesia geral e transplante de órgãos descrita na Bíblia, quando Deus retira uma costela de Adão e usa essa costela para reconstruir Eva, Deus poderia ter feito de várias outras formas, obviamente. Ele tem todo o poder e autoridade. Mas parece que Deus quis aqui ensinar ao homem como que ele sabe, como que ele conhece das coisas. Para fazer uma cirurgia, ele já estava dizendo, ó, você precisa de uma anestesia geral.
Então, desenvolvam drogas farmacêuticas para anestesiar completamente o seu paciente. É impossível? Não, é possível sim. Tentem, pesquisem, você vai descobrir que a anestesia geral é possível. Lembre, acreditávamos que era impossível. E, olha, use costela, hein, para os transplantes. Por quê? Toda cheia de vasos sanguíneos, cartilagem, a fisiologia perfeita óssea, tem células-tronco, perfeita. Mais uma grande verdade da palavra de Deus confirmada pela ciência. A primeira cirurgia com anestesia geral e transplante de órgãos descrita em Gênesis bate perfeitamente com o conhecimento moderno de medicina. A Bíblia, de novo, sendo confirmada pela ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.